Bom dia, crianças. Como vocês estão? Saudades de vocês, meus amores. Bom, crianças, hoje nós iremos falar sobre paisagem. Nosso assunto de geografia, o nosso tema da nossa aula hoje é paisagem. Vamos abrir o livro nas páginas 176 e 177. E nessa página aqui, crianças, nós podemos perceber que tem uma paisagem muito linda, certo? Nessa paisagem, nós podemos identificar alguns elementos. Nós podemos identificar as montanhas, o sol, o céu, as nuvens, a ponte, a água, as casas e as árvores, né? Então, isso aí é uma paisagem. Vou passar aqui para o outro lado. E nessa paisagem aqui, nós vamos falar sobre os elementos da paisagem. Em uma paisagem, podemos observar diversos elementos que podem ser os elementos naturais, como os rios, as montanhas, as florestas, ou os elementos construídos pelo ser humano, como casas, estradas e plantações. Que foi justamente o que eu mostrei na paisagem anterior, eu mostrei os elementos naturais, que é o rio, as plantas, as montanhas, né? O céu. E também existe aqueles que são construídos pelo ser humano, como está falando aqui, que foi a ponte, que eu mostrei, a ponte sobre o rio, as casas, certo? Então, vamos observar essa paisagem aqui. Observe a paisagem retratada na foto abaixo. Nessa paisagem, crianças, nós podemos ver também diversos elementos, tantos construídos pelos homens, como os elementos naturais. Nessa paisagem, aqui, os elementos construídos pelo homem são os prédios, né? As ruas. Os naturais, lógico que são as árvores, o mar, certo? Por sinal, essa paisagem é muito linda. Que elementos naturais você identifica na imagem? Há elementos construídos pelos seres humanos, como nós já falamos, como eu já falei aqui, né? Que no caso são os prédios, a rua asfaltada, os carros, os postes, são os elementos construídos pelos homens. E os elementos naturais é o mar, a areia, as árvores, certo? Então, isso aí são exemplos de elementos naturais, elementos que não foram os homens que construíram, mas sim a natureza, ou seja, Deus criou, ok? Agora, observe as fotos abaixo. Você identifica alguma interferência humana nessas paisagens? Certo? Aí nós temos a água. Aqui eu posso dizer que é uma montanha, certo? E aqui embaixo, umas plantas também. Essa aqui é uma praia do Espelho, em Porto Seguro, no estado da Bahia. É uma imagem de 2017. Essa de baixo é o rio Carabinani e floresta amazônica, no Parque Nacional do Jaú, em Novo Airão, no estado do Amazonas. É uma imagem de 2019. Crianças, nessa imagem aqui,
nós não percebemos. Aqui não tem interferência humana. Aqui o ser humano ele não mexeu nessa paisagem. São paisagens naturais, ainda estão naturais. E aqui eu penso que o homem não vai poder mexer, né? Ele não vai poder modificar essa paisagem aqui. Então, aqui são paisagens naturais. Ó, ao descrevermos as imagens acima, podemos mencionar o mar, a praia, o céu, o costão e a vegetação na primeira foto, e o rio e a floresta na segunda foto, como os principais elementos dessas paisagens, sem nenhuma interferência humana, viu? Por isso são classificadas como paisagens naturais. Então, as paisagens que o homem nunca mudou, que o homem nunca interferiu, nunca fez nada, são chamadas de paisagens naturais. No caso, essas duas imagens aqui são exemplos de paisagens naturais, certo, crianças? Agora vamos falar dessas paisagens aqui. Observe tudo que está ao seu redor. O que foi feito pelo ser humano? O que não foi feito por ele? O ser humano modifica as paisagens, plantando os alimentos, abrindo túneis, abrindo estradas, extraindo minérios. Então, essa imagem aqui, ela representa a ação do ser humano, mexendo na paisagem. E aqui é como está dizendo, a ação do ser humano e a paisagem. Então, crianças, o ser humano, o homem, ele modifica a paisagem, ele constrói, como nós podemos ver aqui. Ó, ele fez o quê? Um túnel na rodovia dos imigrantes em Cubatão, no estado de São Paulo, uma imagem de 2018. Aqui ele está cultivando hortaliças, certo? No estado de São Paulo. Aqui ele abriu, no meio da floresta, ele abriu uma estrada. E aqui ele também está mexendo na natureza para extrair minério de ferro. Então, gente, o ser humano, ele mexe na natureza para construir, para satisfazer as suas necessidades. Ele está sempre em busca de mais. E nesse mais, ele mexe na natureza, ele mexe na paisagem. Ele tira aquilo que é natural para botar aquilo que ele constrói, certo? E às vezes não é muito legal mexer na natureza, como a gente vê, né? Quando se mexe na floresta. Para ele abrir essa estrada aqui, no meio da floresta amazônica, ele prejudicou os animais, porque com certeza aí viviam os animais. Certo, crianças? Então, mas há uma necessidade. Há uma necessidade, porque ele precisa construir, ele precisa fazer melhorias. Só que às vezes ele mexe, como é que eu digo para vocês? De forma prejudicial, certo? Então tem que ter todo um cuidado. Vamos ver aqui outras imagens. Aqui nós podemos ver o quê? Construindo pontes e viadutos, construindo barragens e represas, construindo edifícios e canalizando a água dos rios. Aqui são outras formas pelas quais o homem também ele mexe na paisagem, construindo barragens e represas, construindo pontes e viadutos. Nós podemos perceber que aqui ele passou uma ponte, ele construiu uma ponte sobre o rio, de uma cidade para outra. Aqui ele também está mexendo na natureza,